Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. A partir de agora, você assiste o estudo da série psicológica Joana de Ângeles, livro Autodescobrimento, uma busca interior. Apresentação, José Soares. Uma boa tarde e, primeiramente, desejando feliz Dia das Mães e nos reportando a esse momento em que nós podemos agora estabelecer, através do pensamento, a sintonia com os objetivos mais elevados da vida, aqueles que dizem respeito à nossa essência maior, a espiritual. Hoje nós estaremos dando prosseguimento e concluindo também o capítulo 6 do livro Autodescobrimento, que é o capítulo referente ao equilíbrio e saúde. E hoje um tópico sobre a plenitude, a meta. Então vamos, para dar abertura ao estudo da tarde, comentar uma mensagem do Espírito Emmanuel e vamos, plenitude, a meta. É o nosso tema dessa tarde. Trouxemos aqui uma passagem do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel, a passagem ainda da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Desta feita, separamos esse parágrafo que vamos comentar. Bom é o calor que modifica. Bom é o frio que conserva. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Rendamos graças por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina, com Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, vamos fazer algumas observações dessa passagem que Emmanuel nos traz. Primeiramente, dando nosso boa tarde, Silmara Mello, boa tarde a todos, muita paz. E F.A. Melo Antunes, boa tarde, boa tarde. Vamos juntos aqui compartilhar desses ensinos que nos traz Joana de Ângeles no livro Autodescobrimento. Mas, primeiramente, vamos aqui fazer alguns apontamentos sobre a mensagem de Emmanuel. Emmanuel nos convida, de uma forma sutil, a encararmos as circunstâncias, as ocorrências do dia a dia, pelo caráter, pela perspectiva do espírito imortal. E nessa perspectiva, tudo é aprendizagem, tudo é crescimento. Por isso ele diz que bom é o calor, que modifica, bom é o frio que conserva. Nos convidando a estarmos bem, independente das situações temporárias que a vida possa nos trazer. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. E, de fato, estarmos conscientes de que no mundo de provas e de expiações, como é a Terra, as necessidades espirituais que trazemos para a vida corporal, elas se expressam tanto pela necessidade de aprendizagem, de reeducação,
de superação de provas, de conquistas espirituais que se dão e que se firmam, quer por circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis, desde que estejamos em busca do estabelecimento da harmonia e sintonia com as leis divinas. E é por isso que, em seguida, Emmanuel acrescenta: rendamos graças por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, meus amigos, se estamos fazendo o esforço possível, se estamos procurando a reeducação do nosso espírito, a vivência do bem e da caridade, se aquela parte que nos cabe está sendo executada a contento, não importa as situações temporárias que o momento nos traga. O mais importante é estarmos firmes nesse propósito de libertação profunda dos aspectos temporários e materiais que ficam no seu devido lugar quando o objetivo maior da nossa encarnação está sendo trabalhado. O prioritário, o mais importante, é que, se estamos no trabalho paulatino e constante de harmonia com as leis divinas, as situações, as circunstâncias estarão se moldando ao principal, que é o objetivo maior da nossa encarnação, o despertar do espírito em termos de consciência que estamos realizando, principalmente agora, nesse encontro que vai se aprofundando com a doutrina espírita e com a psicologia espírita, essa que Joana de Ângeles nos traz. Então, vamos mergulhar nesse tema plenitude, né? Inclusive focando que na série psicológica há um livro que tem esse título, Plenitude, que já foi objeto de estudos e de comentários. Se encontra no nosso canal no YouTube, Conexão para a Luz, e no qual nós tivemos, durante alguns meses, o estudo dessa obra Plenitude. Mas aqui podemos antecipar para o estudo dessa tarde o fato de que é esse estado de abundância, de regozijo interior, pelo fato de estarmos nos percebendo no trabalho espiritualizante de harmonia com as leis de Deus, de aproximação com o entendimento verdadeiro da vida, de nos percebermos espíritos imortais, em trânsito por uma vestimenta física mais grosseira. A conscientização disso alinha-se no estabelecimento desse estado de plenitude maior que estamos comprometidos em alcançar. Vamos então para as colocações que no livro Autodescobrimento, Joana pauta sobre a plenitude. E como sabemos, ela não vai no tema logo de início. Primeiramente, vamos trabalhando o entendimento adjacente para o encontro com a meta, com a plenitude. Então ela nos diz: qualquer ascensão
exige esforço. Assim como toda mudança propõe ampliação ou renovação de paradigma. Paradigma, vamos aqui lembrar, é sinônimo de padrão, de modelos. As grandes conquistas da humanidade firmam-se mediante a superação dos paradigmas estão vigentes. Aqui é então vigentes, fixando-se pelos valores de que se constituíram com caráter propulsionador do progresso. Vamos analisar aqui com mais detalhes isso que Joana nos apresenta. Então, qualquer ascensão exige esforço. Assim como toda mudança propõe ampliação ou renovação de paradigmas. E, de fato, meus amigos, antes de termos firmado nosso compromisso, nossa aproximação mais profunda com a doutrina espírita, nós trazíamos uma série de conceitos, de paradigmas, estabelecido desde encarnações anteriores, aonde estivemos durante muito tempo identificados com o materialismo, com o imediatismo. E é lógico que esses padrões, esses modelos que estruturaram condicionamentos, passam a ser alvo de uma mudança profunda pela doutrina espírita. E para que ela ocorra de forma exitosa, é preciso que estejamos abertos a esse trabalho de renovação, de mudança, de busca de modelos melhores, de conceituação e de entendimento da vida em padrões agora espiritualizantes, transcendentes, que de fato venham a preencher certa necessidade íntima que trazemos como espíritos, em essência, em trânsito pelo corpo material. Então, Joana nos diz aqui, qualquer ascensão exige esforço, assim como toda mudança propõe ampliação e renovação de paradigma. As grandes conquistas da humanidade firmaram-se mediante a superação dos paradigmas. Então é necessário que estejamos abertos à mudança de pontos de vistas, de modelos que tínhamos referente ao entendimento da vida, fixando-se pelos valores de que se constituíram em caráter propulsionador do progresso. De fato, é essencial que o desejo e a vontade nossa de evoluir, de progredir, seja o determinante na escolha desses novos paradigmas. Prossigamos. Constituída de implementos psicológicos que lhe regem a vida, a criatura humana necessita da adequação de suas metas aos valores espirituais, que ultrapassam os limites barreiras corporais, ajudando-a no encontro da consciência transcendental. Então, vamos analisar por partes. Constituída de implementos psicológicos que lhe regem a vida. Esse é o primeiro ponto importante. A nossa essência é a espiritual. O nosso espírito atua pela vontade no pensamento, na matéria mental, que está associada ao psiquismo, aos implementos psicológicos, que vão estruturar
hábitos e comportamentos e que regem a vida. A criatura humana necessita da adequação de suas metas aos valores espirituais. Aqui é o primeiro patamar, o degrau de elevação que nós somos chamados a dar. E que muitas pessoas que não se abriram ainda à perspectiva de entender a vida sob o prisma espiritual, não aderem, não aceitam. Eu vou voltar a destacar o que é. Adequação de suas metas aos valores espirituais. Para uma grande maioria das pessoas que vivem sob o impacto do materialismo, do imediatismo, as metas e os objetivos maiores da sua vida estão limitados e retidos à conquista de bens, de posições, de suportes econômicos e financeiros, de lastros materiais, como se a meta maior, o objetivo da vida, fosse limitado a esse campo de realidade transitória que elas entendem como sendo a própria vida. Mas nós, que passamos agora a trilhar esse caminho de despertamento espiritual, nossas metas e objetivos não podem mais se limitar ao plano material. Aliás, é essa limitação que está na cabeça de muita gente que levam aos graves desequilíbrios e doenças na área emocional. Ansiedade, depressão e seus afilhados. A ansiedade e a depressão, elas se moldam perfeitamente a essa perspectiva de vida que começa no berço e termina no túmulo. E que, para aqueles que têm uma vida mais larga, que chegam à chamada, entre aspas, melhor idade, percebem-se frustrados. Entendem que aquilo para o qual destinaram todas as suas energias e forças não mais satisfaz. Aliás, a diminuição das capacidades orgânicas e físicas, que vai se expressando na armadura física que usamos no nosso corpo material, já impedem esse usufruto. E o pior de tudo é que, normalmente, para uma grande maioria de pessoas, justamente quando elas conseguem um nível de estabilidade econômica e financeira pelo qual lutaram tanto, a vestimenta material não mais obedece como obedecia na juventude ou na maturidade da vida. O resultado é um largo campo que tem se expressado de forma intensa nos dias atuais de idosos deprimidos. Deprimidos e, muitas vezes, abrindo portas a depressões graves. Mas voltando aqui ao nosso texto, a questão é a falta de adequação de suas metas, daqueles que, se submetendo aos limites do materialismo, acharam que todas as metas e objetivos tinham que ser nessa vida, desatendendo às necessidades espirituais que trazem intrínseca ao seu psiquismo e ao seu espírito que comanda o psiquismo. Então, a criatura humana necessita de adequação de suas metas aos valores espirituais que ultrapassam os limites e barreiras corporais, ajudando-a no encontro da consciência transcendental.
É o trabalho nessa direção que nós estamos realizando aqui, nesses estudos de Joana. Perceber e, a partir daí, trabalhar com metas e objetivos que transcendem a experiência corporal da nossa vida presente. E como isso se dá? Se dá na medida em que gastamos tempo e até mesmo recursos materiais para ampliar o nosso entendimento da vida espiritual, a nossa sensibilização a ele, a mudança de comportamentos, de paradigmas, na vivência do bem e da caridade, que é a proposta maior da doutrina espírita. Trabalhar nessa diretriz significa ultrapassar os limites e barreiras corporais e ter metas e objetivos de vida que, de fato, nos fortalecerão espiritualmente para não sermos vítimas dessas doenças que têm assolado a humanidade, como verdadeira pandemia, tal como é denominado pela Organização Mundial da Saúde, a depressão e ansiedade. Não raro conquistada a primeira meta, se o homem e a mulher não forem lúcidos para perceberem estar ensaiando os futuros passos no rumo da sua realização planificadora, logo mais se descobrirão saturados, desmotivados de novas incursões, descabando no pessimismo, na frustração. Então, a conquista dessa primeira meta que Joana se refere é aquela na qual o homem centralizou seus objetivos nos propósitos materiais. Mas quando percebe que isso foi resolvido, aí Joana complementa: se o homem e a mulher não forem lúcidos para perceber estar ensaiando os futuros passos no rumo da sua realização planificadora, logo mais se descobrirão saturados. Ela está dizendo assim: os primeiros passos que normalmente estabelecemos na realização familiar, profissional, de trabalho, realizado primeiros passos, não se pode adiar mais os passos seguintes, aqueles atinentes à nossa verdadeira natureza espiritual. Porque se não faz isso, logo mais à frente se descobrirá saturado, desmotivado de novas incursões, descabando no pessimismo e na frustração. É como tem acontecido com muita gente. Então, que bom estarmos tendo essa oportunidade de iluminação do nosso espírito, do nosso entendimento, para dar o valor que é necessário dar aos valores, às questões de ordem espiritual. E aqui eu quero lembrar a todos que nos acompanham que o objetivo maior desses estudos é motivar a leitura do livro. Aqui nós separamos só alguns tópicos. Normalmente temos o cuidado de trazer, sobretudo, aqueles que têm algum teor associado a comportamento moral, à vivência do Evangelho de Jesus. Mas a leitura do livro Autodescobrimento é muito importante que você adquira o livro, faça a leitura de toda a obra. O diferencial, como eu acabei de citar,
é que aqui nós procuramos aprofundar uma interpretação desses que estão associados ao comportamento moral, mas não substitui a leitura do livro, inclusive de você que está nos acompanhando, perceber pontos que aqui não estão sendo destacados. Então, prossigamos. A incessante renovação dos valores para melhor torna-se motivação permanente para a estruturação do ser real, profundo, vitorioso sobre si mesmo. Então, nos percebamos assim, num trabalho constante e permanente de renovação de valores. Eu não posso deixar de me referir àquela proposta estabelecida diversas vezes no Evangelho de João, quando, nos primeiros capítulos, João Batista convidava aqueles que dele se aproximava ao arrependimento dos pecados, de erros cometidos, para a abertura das possibilidades da renovação espiritual que viria mais adiante com a chegada do Messias. Essa referência que eu faço é porque todos nós sempre temos valores para melhorar, para renovar-se, para substituir, para descartar paradigmas e modelos antigos do entendimento da vida que nós tínhamos e aderir ao entendimento novo que agora, na psicologia de Joana de Ângeles, aqui, nós somos convidados a realizar. Então, sempre há algo em nós para melhorar. Basta que estejamos diariamente ou com a frequência positiva no trabalho do autoencontro, do autodescobrimento, da autoanálise, das emoções que às vezes surgem descontroladas, de tendências perniciosas que vez ou outra ainda percebamos em nós e que refletem um passado delituoso que se traduz numa necessidade imensa de renovações. Então, por isso aqui nessa parte, Joana diz assim, a incessante renovação dos valores para melhor torna-se motivação permanente para a estruturação do ser real, profundo, vitorioso sobre si mesmo. É exatamente esse o objetivo maior da psicologia espírita, a psicologia de Joana de Ângeles. Tornarmos-nos fortes espiritualmente, vencendo os maiores inimigos que temos e que jazem no nosso íntimo ainda, associados a valores caducos do egoísmo e do orgulho, e que já deveriam ter sido mais superados. Mas que, se estivermos no trabalho incessante, no esforço de renovação, nós estamos na direção da meta. E a meta, vocês sabem qual é. É a plenitude. As metas humanas imediatas são estimuladoras para a existência terrestre, a corporal. Quando acrescidas pela identificação com a consciência cósmica, permanecem como força propulsora
para o progresso sem limite. Vamos analisar, né, mais detalhadamente. Então, há metas humanas, naturais, estimuladoras para a existência humana. Mas quando são acrescidas pela identificação com a consciência cósmica, permanecem como força propulsora para o progresso sem limites. Que é aquilo que estamos aprendendo a trabalhar agora. Meus amigos, claro que de modo algum podemos achar que as metas e os objetivos maiores da vida se retêm aos anos de vivência na veste corporal. Na medida em que agora, ao nos percebermos espíritos em trânsito pelo corpo, as nossas metas não podem mais ficar limitadas ao que o mundo material projeta ou envolve a maioria das pessoas como sendo o principal. E, por outro lado, ao estarmos percebendo, chamados e estimulados a essas metas transcendentais, vamos descobrindo um certo nível de paz interior, de bem-estar íntimo, que são prenúncios a essa busca maior de plenitude, que é o objetivo mais essencial da alma humana. Esse desejo íncito que todos nós trazemos de felicidade, de reino dos céus, que é sinônimo de plenitude, ele vai se delineando com firmeza na medida em que vamos trabalhando o despertar de nossa consciência de imortalidade. E essa consciência, claro, ela vai ganhando forças e se fixando na medida da nossa vivência do bem, da caridade, do estabelecimento dos novos paradigmas, dos novos modelos, aonde dentro de nós vai aflorando, vai despertando percepções, sensibilidades, interações espirituais voltou. Foi um probleminha rápido. Então, é a percepção desses objetivos maiores que abrem o nosso campo de sintonia, de sensibilidade, favorecedoras de diríamos assim, de primeiros estágios no rumo desse objetivo maior, que é a plenitude. Então, prossigamos. Quando acrescidas pela identificação com a consciência cósmica, permanecem como força propulsora para o progresso sem limites. Aqui vamos acrescentar apenas um breve comentário.
aquela proposta reiterada por Jesus nos evangelhos, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, Jesus nos chamava a atenção para a abertura na busca de um progresso infinito, que na compreensão mental e na maturidade que o nosso espírito tem atualmente, apenas divisa, alcança uma parte desse entendimento. Na medida que o espírito humano vai progredindo, vai evoluindo mais, amplia-se o nível de entendimento desse mesmo espírito sobre o que de fato é a perfeição. Então, voltando aqui como Joana coloca, para o progresso sem limites. Vamos para o último tópico do nosso estudo dessa tarde. E queremos dar aqui também uma boa tarde aqui ao nosso amigo Orlando Assunção, lá de Cupira, e o Elke Carvalho. Boa tarde a todos. Vamos continuar juntos nesse estudo que é muito bom, porque vai nos direcionando ao entendimento da plenitude, a meta. Somente aqueles que se libertam e amam, após atravessarem as dificuldades e ultrapassarem as metas iniciais do processo terrestre, social, familiar, pessoal, permanecem voltados para o bem geral e transformados interiormente, assim como iluminados pela chama da imortalidade, fluirão da real plenitude. Esse é o último parágrafo também desse tópico que Joana nos traz no capítulo 6 do livro Autodescobrimento. Vamos analisá-lo? Um pouco mais de atenção. Começando. Somente aqueles que se libertam e amam. Se libertam de quê? Dos paradigmas e modelos retrógrados que trouxemos do passado e que ainda estão presentes na sociedade materialista, imediatista. Somente aqueles que se libertam disso e amam, após atravessarem as dificuldades e ultrapassarem as metas iniciais do processo terrestre, social, familiar, pessoal. Vamos analisar até aqui também essa segunda parte. As metas iniciais, porque são aquelas que diz respeito às necessidades físicas e comportamentais da vida em sociedade da criatura humana, que abrange aspectos familiar, pessoal, de trabalho. E aí ela diz que ultrapassaram essas metas, permanecem voltados para o bem geral e transformados interiormente. Porque se dá o seguinte, aquelas pessoas que, por exemplo, ao terem vivenciado determinados traumas, determinados problemas graves, que é na área familiar, social, e se desequilibraram muito diante desses problemas, enquanto não superarem isso, travam as aberturas para o despertamento espiritual profundo. É preciso que estejamos de bem com a vida, que não estejamos mais adstritos e presos a ressentimentos, a ódios, a frustrações, a mágoas, por mais justas que pareçam. Quer tenham sido com familiares, no ambiente de trabalho, não importa. É preciso que isso já tenha sido bem resolvido. E para isso a doutrina espírita nos dá todos os instrumentos adequados. Bem resolvido isso, aí sim, transformados interiormente,
assim como iluminados pela chama da imortalidade, fruirão da real plenitude, para que nos abramos de forma exitosa na profunda sensibilidade aos valores planificadores do Espírito. Os pré-requisitos são esses que Joana comenta aí anteriormente. Então, meus amigos, que as questões de ordem material, familiar, social, qualquer umas que digam respeito ao plano físico, tenham sido bem trabalhadas, conduzidas por nós, utilizando-nos dos meios, dos instrumentos apresentados no Evangelho de Jesus, reiterados pela doutrina espírita, e com isso bem estabelecido, estarmos aptos ao estabelecimento do reino de Deus dentro de nós, que é sinônimo de plenitude, nossa meta maior. Então, chegamos assim à conclusão do nosso estudo dessa tarde. Agradecidos aqui à Web Rádio Portal da Luz, a todos os canais parceiros, a vocês que nos acompanharam ou venham a nos acompanhar posteriormente. Compartilhem, divulguem nossos estudos. Um ótimo domingo para todos. Até o nosso próximo encontro. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.